Lucas, capítulo de número 4, versículo 14. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e a sua fama se espalhou por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas deles, e todos o elogiavam. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado, e conforme o seu costume no dia de sábado, foi à sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito da parte do Senhor. Depois fechou o livro e entregou ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos testemunhavam a favor dele, maravilhados com as palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E perguntavam: Não é este o filho de José? Ele, porém, dizia: Sem dúvida me citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Ora, a verdade é esta que vos digo: no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e uma grande fome atingiu toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão a uma viúva em Serepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o sírio. Ao ouvirem essas palavras na sinagoga, todos ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no para o alto do morro sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de empurrá-lo para o precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Amém. Nós lemos aqui com o nosso amado pastor o tema que vocês escolheram em Isaías 61, que é uma profecia messiânica. O ministério do profeta Isaías, ele é um ministério muito amplo, muito vasto, gigantesco. No ano que morreu o rei Uzias, o Senhor Deus apareceu para Isaías em visão e ele foi separado para profeta. Ele já era pregador antes da visão do capítulo de número 6. Isaías sempre se dedicou à pregação da palavra e à profecia. No ano que morreu o rei Uzias, ele foi separado para profeta. E as primeiras profecias dele eram profecias muito ásperas, muito duras, profecias de correção, profecias que aturdiam os ouvidos, difíceis de serem pregadas e difíceis de serem ouvidas e difíceis de serem aceitas. Depois Deus ampliou o ministério de Isaías, porque ele não somente profetizava a Israel e aos reis de Israel e de Jerusalém. Isaías teve o seu ministério ampliado para profetizar às nações, falar sobre outros povos, a outros reis e a outras pessoas também. O ministério dele se agigantou e chegou em determinado momento em que ele disse: O Senhor Deus me deu uma língua erudita. Ele começava a falar palavras e estas palavras elas eram assim de uma outra inteligência. O próprio profeta Isaías reconheceu: O Senhor Deus me deu uma língua erudita e uma mão destra mesmo, para que eu possa falar a muitas pessoas e a reis inclusive. Quando chega no capítulo 53, ele faz um balanço do ministério dele dali para trás. E ele percebe que, apesar de ter uma língua erudita, ter começado o ministério da pregação cedo, ter tido uma revelação direta do trono de Deus com os serafins que o ungiram com uma brasa viva,
No capítulo 53 ele faz um balanço do seu ministério e diz: quem creu em nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Ele não havia convertido nem os reis de Israel, nem o povo de Israel e nem os reis longínquos para quem ele profetizou. A profecia de Isaías parecia que caía no vazio, no esquecimento. Os ouvidos estavam agravados. Ele mesmo diz: os ouvidos das pessoas estavam agravados. Dava a impressão que o braço do Senhor havia encurtado e que Deus não cumpria. Então Deus esclareceu ao profeta: escuta, esse povo, eles ouvem a mim de mau grado. Eles não têm um coração amplo, aberto. Tudo o que eles fazem é se confraternizar para poderem reproduzir aquilo que eles aprenderam dos homens, por tradições humanas. Esse povo me louva com seus lábios, mas o coração está muito distante de mim. Deus explicou isso para o profeta Isaías, e ele já está praticamente querendo entregar a credencial, está querendo abandonar o ministério, está querendo deixar isto para outra geração. Mas aí o Senhor dá uma renovação para o profeta e começa a dar a ele revelações da era messiânica, meus irmãos, a era do Messias. Então aquilo que ele havia começado enquanto ele era jovem e que ele havia depois ampliado para profetizar aos reis, depois que ele faz um balanço, ele percebe que ele está a ponto de entregar o ministério dele, e Deus começa a dar revelações da era messiânica, e ele passa por um novo período, um período áureo, um período de alegria, um período de êxtase, porque ele já não mais profetiza para os reis do seu tempo, não mais profetiza para o povo do seu tempo, ele profetiza sobre a era messiânica, algo que vai acontecer, e que não dependerá dos homens, não dependerá da conversão dos homens, não dependerá da piedade dos homens e nem da vontade dos homens. A era messiânica chegará. Deus ungirá o seu Messias, Deus enviará o seu Salvador e desviará de Jacó as suas impiedades. Deus fará um novo pacto, uma nova aliança. Chegarão os tempos em que águas rebentarão no deserto, que todo monte será exaltado. Aliás, todo monte será aplainado e todo vale será exaltado. E quando chegar esse tempo, Deus dará cumprimento às suas palavras. Isaías recebeu de Deus uma palavra dizendo: assim como o orvalho ou a chuva desce e rega toda a terra, assim será a minha palavra também. Ela virá e fará tudo o que me apraz, e não voltará para mim vazia. O profeta tem a sua alegria renovada, o profeta tem o seu coração cheio novamente, o profeta tem o seu chamado avigorado mais uma vez, porque o que ele estava falando poderia estar caindo em ouvidos surdos na sua época, mas chegaria uma época em que as profecias alcançariam não somente os ouvidos, mas os corações das pessoas também. Vocês podem ler o profeta Isaías, ele é dividido em 3 partes, e nós estamos justamente na terceira parte, que os teólogos chamam de Trito Isaías. Trito Isaías, mas para nós aqui é o mesmo Isaías, fase 1, fase 2 e fase 3. Na terceira fase ele recebe esta profecia do capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Ele me ungiu. Isso é Isaías assumindo a profecia. Ele me ungiu para falar coisas boas, trazer boas notícias, falar para o povo de Sião que as coisas vão mudar, que a tristeza não vai prevalecer, que o cativeiro não vai prevalecer, que a aflição não vai prevalecer. Muito pelo contrário, onde alguém houver colocado uma veste de luto, a veste de luto será retirada e será colocado um manto de alegria. Glória a Deus. Isaías está profetizando coisas boas. Podem ler todos os livros dele, os 66 capítulos, e vocês vão perceber isso. Acontece que depois que você fecha o livro de Isaías,
no ano 700 antes de Cristo, o povo de Israel está esperando o cumprimento desta promessa. Isaías é morto. Diz a história que se levanta um rei chamado Manassés. Esse rei, ele era filho de Ezequias, o grande rei de Israel. E esse Manassés, diz a história, foi o pior de todos os reis que se levantou em Jerusalém, porque ele transformou os termos de Israel num lugar cheio de feitiçaria, com muitos templos pagãos, muito culto pagão, e ele importou mais religiões pagãs do que o próprio Salomão. Manassés é tido como o pior rei. Nos tempos de Manassés se levantou o rei da Babilônia, e o rei da Babilônia invadiu Israel, levou Manassés ao cativeiro. Lá ele orou a Deus e o Manassés voltou para as terras de Israel, mas a idolatria já estava instalada. O povo estava esperando que as profecias do profeta Isaías começassem a vigorar, mas isso não aconteceu. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém, destruiu o templo, incendiou todas as casas, levou o povo cativo para a Babilônia, e a pobreza se instalou generalizadamente na terra de Israel. Alguém poderia perguntar: onde está o cumprimento do profeta Isaías, que falava coisas boas, que profetizou coisas maravilhosas, que profetizou consolo, encorajamento, saúde, liberdade, libertação, tempos áureos, tempos do Messias? Mas cadê? Quem andasse por Jerusalém não veria nada disso. Os tempos passaram, porque Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus. 100 anos depois veio Nabucodonosor. E cadê o cumprimento da profecia de Isaías? Isto não aconteceu. Mas quem sabe, uma hora vai acontecer. E de fato, quando Ciro, o rei dos persas, assumiu o poder, ele devolveu a liberdade para o povo de Israel. Será que agora chegou o tempo do Messias? Mas ainda não era o tempo do Messias. Depois de Ciro, o persa, vieram os gregos. E depois dos gregos vieram os romanos. E cadê o cumprimento da profecia de Isaías? 700 anos, 600 anos, 500 anos, 400 anos, 300 anos, meus irmãos. A Bíblia diz que aquela promessa que é feita, quando ela é adiada, meus irmãos, isso angustia o nosso coração. Estou falando com homens e mulheres aqui que têm promessa da parte de Deus, promessa que você gostaria que já houvesse se cumprido, que você já estivesse vivendo no meio dessa promessa, os tempos de prosperidade, os tempos de alegria, os tempos de você celebrar com a tua família, de mudar o teu cativeiro. Estou falando com gente aqui que está segurando a promessa na unha, a promessa na mão, e que já está inclusive quase que largando os pontos e desistindo da promessa. Mas aqui está o exemplo do profeta Isaías: o tempo pode passar, a promessa permanece de pé, porque eu não mudo, diz o Senhor. O que Deus falou permanece, glória a Deus. Mas você crê? Você acredita? Tantas águas já se passaram, tantas tribulações você passou, você inclusive já testemunhou de pessoa que tinha promessa, mas hoje não crê mais e não sustenta mais. É ou não é verdade? Você já viu começarem pessoas e desistirem pessoas, mas aqui está você por graça, por misericórdia. E um dia, meus irmãos, para não prolongar a mensagem, um dia estavam todos reunidos em um lugar, assim como vocês e eu estamos aqui. E os homens viram quando o mesmo menino, que como criança andava naquele chão de terra da sinagoga, o mesmo menino que se transformou em um adolescente e que teve a oportunidade de começar a fazer as primeiras leituras na sinagoga, aquele mesmo menino que se transformou em um jovem, eles viram que agora ele era um homem, entrou na sinagoga e foi dado a ele o mesmo livro que foi dado a nós, em Isaías 61, e que nós lemos nesta noite. E a Bíblia diz que todos os olhos estavam fitos nele, assim como os de vocês estão fitos em mim. E ele encontrou o profeta Isaías no capítulo 61 e fez a mesma leitura que nós fizemos aqui. Prestem bem atenção. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu
para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar liberdade aos oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje, não será amanhã, não foi ontem, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabamos de ouvir. Aquilo que os contemporâneos de Isaías esperavam não aconteceu. Aquilo que os descendentes de Isaías esperavam não aconteceu. Passaram-se 700 anos. No dia em que a profecia se cumpriu, todos estavam ali aguardando. O Senhor Jesus, ele disse: se cumpriu. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Era de se esperar que houvesse um avivamento, porque o ungido estava ali, meus irmãos. O ungido não era o profeta Isaías, não era o pregador, o Rogério, é o dono da casa, o dono do microfone, o dono da cadeira, o dono do chão, o dono da Bíblia, o dono do ventilador. Ele estava na casa com autoridade e com unção, como está escrito no livro dos Salmos: o Senhor Deus me ungiu com óleo de alegria mais do que os meus irmãos. Quem estava ali é aquele de quem dizem os salmistas que disseram acerca do Filho, não dos anjos, mas do Filho: o teu trono subsiste para sempre. Pouco menor foste feito do que os anjos, mas de honra e de glória fostes coroado, dizendo do Filho. Quem estava lendo o texto é o ungido, o Mashiach, o dono da casa, com todos os olhos fitos nele. E alguém cheio de intelectualidade, cheio de raciocínio, cheio de razão, cheio de explicações por que a profecia não se cumpriu, levantou-se na sinagoga e disse em voz alta para desacreditar aos demais: quem é este, senão o filho de José, o carpinteiro? Seus irmãos estão aqui sentados conosco, suas irmãs participam das nossas festas. Quem é este? O Senhor Jesus, com a mesma alegria, com o mesmo espírito, com a mesma unção, com a mesma autoridade, disse: sem dúvida, vocês vão me recitar o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Fazes aqui no Jardim Angélica aquilo que temos ouvido que você tem feito lá no Bela Vista, lá no Piratininga, lá na sede, aqui diante dos nossos olhos. Aí o Senhor Jesus, com a mesma elegância, com o mesmo compasso, com a mesma inteligência, com a mesma alegria, o Senhor Jesus, ele disse assim: não tem nenhum profeta que tenha sido recebido com honra em sua própria terra. E o Senhor Jesus olhou para eles e disse: vocês lembram lá do avivamento de Elias? Vocês lembram do avivamento de Elias? Aconteceu o avivamento aonde? Tinha tantas viúvas lá em Jerusalém, tantas viúvas em Judá, tantas viúvas em Israel, um monte de mulheres necessitadas de pão, de azeite, de milagre, de sinais, de liberdade, de vontade de viver. Tinha muitas mulheres carentes de Elias em Israel. Mas
mas a nenhuma delas. Olha o humor de Jesus, meus irmãos. Olha a elegância de Jesus. Olha o poder da unção de Jesus. Mas a nenhuma delas foi enviado o profeta, senão a pagã que morava lá em Sidom, com o seu filhinho, que não tinha nada a não ser um punhadinho de farinha e um punhadinho de azeite. Não é que Elias escolheu ir para Serepta, porque o profeta não escolhe aonde ele vai levar o avivamento. O profeta não escolhe aonde ele vai levar a palavra. O profeta não escolhe aonde ele vai levar o sinal de Deus. Porque o profeta não chamou a si mesmo, é chamado de Deus e por Deus e para Deus. E lá foi o Elias e levou lá o avivamento na casa da viúva, longe de Israel. Prestem atenção, meus irmãos. E o pessoal começou a ranger os dentes. Sim, morder os dentes de raiva. Porque a palavra de Jesus estava penetrando, entrando, cortando. O texto diz: e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Tinha gente querendo dar glória a Deus e não conseguia, porque os príncipes da sinagoga estavam com raiva. E se eles dessem um sinal de avivamento, seriam expulsos da sinagoga. Porque quando o Espírito de Deus chega no homem e na mulher, dá um negócio no coração, meu irmão. Dá uma abertura de inteligência na mente. Dá uma tremedeira na língua. Dá um negócio na alma que você não se aguenta, porque quem chegou foi o Espírito Santo de Deus. Enquanto Jesus estava falando, o pessoal queria dar glória a Deus. A Bíblia diz: e davam graças por ele, por causa das palavras de graça que ouviam da sua boca. Começaram a glorificar a Deus, começaram a exaltar ao Senhor, porque tinha gente na sinagoga que estava acreditando que a palavra é para hoje. Mas haviam regras na sinagoga, e as regras da sinagoga não podiam ser quebradas, porque é regra, e regra é para se cumprir. E o Senhor Jesus no mesmo bom humor, pastor, no mesmo, porque Jesus ele não depende de você ou de mim para ele ficar alegre, contente ou para ele ficar emburrado. Ele é Deus. Ele disse: e nos dias do profeta Eliseu, sabe quantos leprosos tinha em Israel? Não dava para contar, era muito leproso, mas nenhum foi curado. Senão Naamã, o cara que não tinha nada a ver com a religião dos crentes, que era o macumbeiro da época, que era o mendigo da época, que era o cara da biqueira da época. Eu não posso sair do espírito do texto, meus irmãos. Se o pregador não pode, o pregador tem que ficar no texto. O Senhor Jesus disse estas palavras na igreja dos judeus. Tem coisa acontecendo em Cafarnaum, tem coisa acontecendo em Betsaida, tem avivamento acontecendo por muitos lugares por aí. E agora que chegou aqui, ao invés de simplesmente receber, fica arrazoando, argumentando, rejeitando, bloqueando, criticando, rechaçando. Não é hora de você empedernidir o teu coração, é hora de você entrar na festa, é hora de glorificar o teu Deus, porque a palavra já foi dita e não voltará vazia. Chegou o ano aceitável do Senhor.
chegou. Joel disse: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens profetizarão, os vossos velhos terão visões. Sobre todos os homens, até sobre os escravos, derramarei o meu espírito. E quem lê a Bíblia vai para Atos capítulo de número 2, e diz o apóstolo Pedro: o que acontece diante dos vossos olhos é o que foi dito no profeta Joel. Não há mais o que esperar, estamos vivendo os dias do Messias. Esta é a era messiânica. Não acreditaram no Senhor, ele saiu do mesmo jeito, pegaram o homem, colocaram ele no ombro, levaram até a beira do morro, e quando procuraram, cadê? Ele escapou. E a notícia continuou, porque quem ler aqui o profeta, o apóstolo Lucas, escrevendo, ele chega lá na casa da sogra de Pedro, e ela está enferma, e o que faz o libertador? Coloca a mão sobre aquela mulher que estava acamada com muita febre, e a Bíblia diz: imediatamente, não foi no dia seguinte, não foi no mês seguinte, não foi no ano seguinte, imediatamente a unção de Deus que estava sobre Jesus Cristo se manifestou, a febre abandonou aquela senhora, ela se levantou e começou a servir a toda a casa, a toda a casa. A era do Messias chegou. Você crê? Mas você crê de verdade? Ou está precisando crer? Porque se você está precisando crer, eu quero te contar uma história. Tinha um pai que tinha um filho lunático. O menino ficava enlouquecido. Diz a Bíblia em Mateus capítulo 17. Trouxe o menino até os discípulos, e eles não puderam expulsar o demônio que estava na criança, porque pegava a criança, jogava no fogo, pegava a criança, jogava na água. Era um sufoco para aquele pai. O menino pegava fogo e se afogava, pegava fogo e se afogava. Trouxeram até o Senhor Jesus. Os discípulos não criam, porque para os discípulos a pregação é só para as orelhas. Para os discípulos a pregação é só para o sermão do pregador. Para os discípulos o sermão é só para ocupar meia hora do culto. Mas para o Senhor Jesus, meus irmãos, o sermão é para colocar em liberdade ao cativo, é para perdoar os pecados de quem está preso, e é para expulsar demônios. Shablai, Shalamã, Surigana. Se for a minha palavra, é para nada, mas se for a palavra de Deus, é para você viver a era do Messias. Vocês entenderam? Mestre, meu filho está lunático, cai no fogo, cai na água, cai no fogo, cai na água. Trouxe aos seus discípulos, eles não resolveram. E o Cristo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei o menino aqui. E a Bíblia diz que expulsando o demônio, o menino ficou são. Chegou a era da libertação. É liberdade aos cativos. Não é a era dos demônios, de Satanás, de Lúcifer ou de Beelzebu. É a era do Cristo e do Espírito Santo e da igreja, meus irmãos. Vocês entenderam? Porque eu estou entendendo. Estou entendendo que os tempos mudaram. Estou entendendo que as coisas mudaram. Estou entendendo que o Cristo está ungido. Estou entendendo que o Espírito Santo está caindo. Estou entendendo que a igreja está de pé. Estou entendendo que estou num culto de homens e mulheres que creem na palavra, não do Rogério, mas na de Deus. Leiam o Evangelho. Vocês cantaram aqui, eu fiquei impressionado com a música que vocês cantaram. Jesus chegou, Jesus chegou, Jesus chegou. Então eu convido vocês a lerem uma página de inércia. Mostre para mim uma página só onde Jesus está inerte. Aleluia! Mas nem na cruz, meus irmãos, nem na cruz o meu Senhor está inerte. O homem está dependurado na cruz. Ora, ele intercede.
Ele cumpre as Escrituras, ele rende o Espírito, ele vence a morte, ele tripudia do diabo, porque o nosso Senhor está ungido nos céus e o seu Espírito está conosco agora aqui, para você entender que a palavra de Deus é viva e eficaz, não é uma promessa que caiu no vazio. Não faça como a geração de Isaías, que não creu no profeta. Eu vou crer no pregador Rogério, mas eu não sou profeta, meus irmãos. Aqui está o profeta. Aqui está onde você precisa embasar a tua fé, a tua vida, a tua existência. É nesta palavra que o Senhor Jesus disse: se cumpriu hoje aos vossos olhos. Chegou o tempo, meus irmãos, em que as igrejas vão se transformar em sinagogas de Nazaré. Chegou o tempo em que as igrejas vão fazer prevalecer o seu estatuto social acima da palavra de Deus, e que vai fazer prevalecer a sua tradição acima da palavra de Deus, e o seu regimento interno acima da palavra de Deus, e a decisão do ministério acima da palavra de Deus. E nesse tempo vão pegar você como pegaram o Senhor Jesus. Mas vão pegar mesmo. Vão fazer uma reunião e vão te expor, e vão te ridicularizar, e vão caçar você. E você tem que manter o mesmo humor, a mesma fé, a mesma piedade do Senhor Jesus. E quando pegarem você, sai pelo meio assim, porque tem outro lugar para avivamento. Deus tem mais e mais e mais para a tua carreira como homem de Deus, como mulher de Deus. Leia o Evangelho. Eles não quiseram, mas aonde havia um doente, era curado. Aonde havia um leproso, era limpo. Aonde havia um pecador, era perdoado. Aonde havia um demônio, era expulso. 3 anos depois, ele pegou com seus braços abertos, cheio de glória, cheio de virtude, cheio de amor. Jesus não ficou amargurado por causa da maldade dos homens. Jesus não se arrependeu de nascer. Jesus não soltou uma palavra de maldição contra ninguém, nem contra Anás, nem contra Caifás, nem contra Pilatos, nem contra Herodes, nem contra Judas. Isso não é coisa de crente, meu irmão. Coisa de crente, fica amargurado. Você tem a unção de Deus, então solte palavras de graça da sua boca. Estou na cruz, Senhor Jesus. Mas o homem fica esperando no relógio. O céu fica escuro, meus irmãos. O sol escondeu-se. A terra tremeu. O Senhor Jesus está aqui, ó, ungido, para pôr em liberdade os cativos, para dizer aos contristados de Sião: alegre-se, o teu Redentor vive. Você não está sozinho nessa vida. Você não precisa de um mapa astral para chegar nas estrelas, porque você tem um pastor que te conduz e te guia, que é teu amigo, meu irmão, é teu amigo, minha irmã. Jesus é o teu confidente, é o seu libertador, é o seu advogado, é o seu médico, é o seu juiz, é o seu restaurador. Jesus é o seu salvador. Vocês estão entendendo que eu estou falando só de Jesus? Que só tem um tema para o pregador: o seu Senhor, o seu Salvador. Ele é o ungido, meus irmãos. É Ele. Suportou a cruz, suportou a afronta, mas Ele pôde dizer: ungido de Deus, está consumado. Começou a era do Messias. Está consumado. Começou a história da salvação. É hora de perdoar os pecados, meus irmãos. É hora de restaurar os contritos de coração. É hora de cumprir o que nós cantamos aqui:
Pega o bálsamo, não deixa o soldado ferido, envergonhado, exposto e caído. Não se ajunte com aqueles que apedrejam Estevão. Não esmague a cana trilhada. Não apague a esperança do pavio que fumega. Seja você o ungido de Deus, o consolador, o que se coloca ao lado, o que restaura, o que anima, o que empolga, o que envolve. Seja você alguém que vive na era do Messias. Está consumado. E dando um grande brado de vitória, disse o Senhor Jesus: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, morreu. Hoje se cumpriu essa palavra aos vossos olhos. Você que está vivendo uma prisão, você que está vivendo uma cadeia, você que está vivendo uma opressão, está vivendo uma desilusão, um desespero, receba o poder da palavra de Deus, porque o Espírito do Senhor está sobre Jesus, e Ele foi ungido para te libertar, para te salvar, para te curar, para te restaurar, para perdoar e cancelar todos os teus pecados e te colocar em uma nova situação de vida, em um novo status. Era escravo, agora é livre. Era escravo, agora é livre. Era morto, agora vive. Era escravo, agora está livre. Era morto e agora está vivo. Era treva, mas agora é luz. Estava condenado, mas agora está absolvido. Você crê? Vamos orar.